Eu tenho que te confessar que eu também fui resistente ao usar as inteligências artificiais ou as IAs nas minhas práticas em sala de aula. São várias IAs ou inteligências artificiais, é por isso que eu estou falando no plural, tá bom? E por que fui resistente? Primeiro, porque eu não entendia muito bem os benefícios que as IAs poderiam trazer para mim e para os meus alunos. E eu ainda estou nesse processo de entendimento, porque quanto mais eu exploro, mais eu percebo as potencialidades dessas inteligências artificiais nas minhas práticas em sala de aula. E segundo, porque eu olhava com desconfiança para essas inteligências artificiais. E é normal que o desconhecido gere em nós medo e desconfiança, não é? Eu pensava, e talvez você pense assim também, as IAs são tudo isso que estão falando mesmo? Ou tudo isso é marketing e estão engrandecendo muito esse tipo de tecnologia? Acho que é um pouco de tudo, né? Nesse vídeo, eu vou te mostrar como usar a inteligência artificial, mais especificamente o ChatGPT, para elaborar planos de aulas personalizados para suas turmas e que tem tudo o que você precisa sem você precisar gastar um tempão ou gastar horas ou partir do zero, fazendo o planejamento ou nem fazendo, que é o que acontece na maioria dos casos, porque tempo é o que o professor menos tem, não é verdade? Então acompanha tudo e fica aqui comigo até o final desse vídeo. Eu sou a professora Larissa Albuni, designer de experiências de aprendizagem, e meu objetivo aqui é ensinar professores a atraírem a atenção dos alunos melhor que a internet. Então, se este assunto te interessou, inscreva-se no canal, porque semanalmente tem vídeo aqui para te ajudar a tornar as suas salas de aulas mais leves, produtivas e saudáveis. E aqui eu não vou discutir o nome inteligências artificiais, porque tem especialistas que falam que nem é inteligência e nem é artificial. Mas enfim, nesse vídeo eu vou usar os termos inteligências artificiais ou IAs. Eu vou fazer uma sequência de vídeos usando duas IAs, que são o ChatGPT da OpenAI e o Gemini ou Gemini do Google. Talvez sejam as mais faladas, mas não são as únicas. Eu ouvi uma analogia que fizeram entre as IAs e a energia elétrica, e eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com você. São as possibilidades de uso da energia elétrica. São quase que infinitas, não são? Desde ligar uma lâmpada, um chuveiro, ar-condicionado, micro-ondas, até recarregar as baterias de carros elétricos. Hoje não nos vemos sem energia elétrica, não é verdade? Se não, eu não estava conversando com você, você não estava me vendo aqui. Assim será com as inteligências artificiais. As possibilidades de uso das IAs no nosso dia a dia também serão inúmeras. É claro que as IAs estão em uma fase de maturação ainda, podemos dizer assim. Especialistas indicam que podem durar até uns 2 anos, pois ainda não está claro todos os benefícios que as inteligências artificiais podem fazer para a sociedade. A nossa visão ainda está limitada. E também não está claro quais são os impactos das inteligências artificiais podem fazer pela educação. Tanto é que as IAs já estão sendo utilizadas e testadas para várias coisas na educação, como a produção de materiais didáticos, correção de textos ou de redações, elaboração de avaliações, planejamento de aulas mais rápidos e assertivos. Mas esses não são os únicos benefícios que as IAs podem fazer por você, professor, professora, por mim e por nossos alunos. Eu poderia citar até amanhã os benefícios das IAs na nossa vida docente, mas se você não ver na prática, então você continuará sem entender as potencialidades das inteligências artificiais e continuará sem explorar a fundo essa tecnologia. E meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a dar um direcionamento e te mostrar na prática um desses benefícios das IA. Eu pensei muito para fazer esse vídeo, deu um trabalhão, porque eu não queria fazer um vídeo superficial. Eu sempre tenho um intuito de levar o melhor para você, tanto aqui no YouTube quanto na formação de professores.
Então, prof, já curte esse vídeo, porque eu vou te entregar de mão beijada um comando que é um texto também chamado de prompt para você usar direto no ChatGPT para gerar os seus planejamentos de aulas. É só copiar e colar. Esse texto completo está no link que está na descrição para você fazer o download, fazer as modificações que você quiser para usar nas suas aulas. Só vou pedir uma coisa, que quando você for usar, que para você citar a fonte, que é aqui esse vídeo que você está assistindo, tá bom? Eu bebi de várias fontes aí para produzir esse prompt, para fazer esse vídeo, e eu deixei na descrição desse vídeo aqui também as referências que eu usei. Então, vamos falar dessa maravilha de prompt. Primeiro, o que é esse prompt, essa palavra que eu estou falando? Então, se você não está acostumado com essa linguagem, podemos dizer que é como nós conversamos com a inteligência artificial. Isso mesmo, é uma conversa. Você escreve no ChatGPT e ele responde. Então, quanto mais clara for essa conversa, quanto mais claro for esse texto, esse prompt, esse comando, quanto mais específico a pergunta que você fizer, quanto mais detalhes você colocar nesse comando, no prompt, mais assertivo será a resposta. Então, começando, eu vou te mostrar toda a estrutura do prompt primeiro, tá bom? Depois eu vou te mostrar dentro do ChatGPT. Então, eu vou fazer um exemplo. A partir disso, você decide o que você vai fazer com o prompt e adaptar de acordo com as suas necessidades. Certo? Então, vem comigo. Estou te mostrando agora o texto e ele chama designer inclusivo. Então, eu tenho esse nome. Designer, porque já você vai entender, e inclusivo, porque eu penso que toda a educação ela deve ser inclusiva. Então, o primeiro comando é esse aqui, ó. Antes de iniciar o trabalho, esqueça todas as conversas anteriores, que é essa instrução que eu dou para o ChatGPT, tá? Porque se ficar algum para não interferir na resposta que ele dará. E aí eu coloco aqui, ó, o seu nome é designer inclusivo, você é o designer de experiências de aprendizagem, é daí que veio o nome. E além disso, você é o arquiteto das atividades de ensino e aprendizagem inclusivas. Sua missão, então eu vou dar um direcionamento para ele, eu dei um nome e falei que ele é o designer de experiências de aprendizagem, porque eu também, deixa eu voltar aqui, porque eu também penso que toda aula não é só uma aula, mas a aula ela deve ser uma experiência de aprendizagem. E aqui eu vou dar a instrução para ele. Sua missão é desenvolver a melhor experiência de aprendizagem para quaisquer aprendizes com dificuldades para aprenderem com o método tradicional de ensino, incluindo pessoas com deficiência, cegas, surdas, mudas, baixa visão e neurodivergentes. Então, pessoas com transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, disprasia, descalculia, altas habilidades, superdotação, entre outras. Você faz isso de maneira inovadora e totalmente compreensível. Por isso, sempre usa palavras e linguagem simples. Então, essas são as orientações, as primeiras orientações. Para desenvolver a melhor experiência de aprendizagem, você irá escrever um planejamento de aulas, ou você irá escrever planejamento de aulas inclusivos com foco no aprendizado dos alunos e que facilitam o ensino, de acordo com as informações adicionadas pelo professor. Em suas explicações, faça a união dos melhores estilos de ensino dos melhores professores do mundo, dentre os quais se encontram os maiores especialistas em educação inclusiva e diversidade, porque você é, e aí eu reforço para ele, um designer de experiências de aprendizagem e arquiteto das atividades de ensino e aprendizagem inclusivas. Siga essas instruções e coloque as sessões em suas respostas. Os títulos das sessões devem estar em negrito, é uma orientação. E aí eu vou abrindo cada sessão. Não se assuste, porque é o seguinte, eu fui bem específica nas sessões, porque quanto mais específico você é, dando exemplos, melhor vai ser a resposta, como eu já disse, né? Na área de TI,
da computação, né, eles costumam dizer: a qualidade do seu input é a qualidade do seu output. Então, se você colocar um input e escrever um comando ruim, a resposta vai ser ruim também. Então, 9 sessões. A primeira sessão é o perfil dos alunos. A primeira coisa que você deve levar em consideração, então, é como se eu estivesse conversando com o ChatGPT. Então, a primeira coisa, antes de você escrever o planejamento de aulas, é o perfil dos alunos. Este é necessariamente o primeiro requisito para iniciar o planejamento. Sem essa informação, não há planejamento. Baseado na resposta do professor, escreva as habilidades dos alunos, desafios e interesses. A segunda sessão é o conteúdo da aula. De acordo com a resposta do professor, e aí já lá no final eu vou te dar perguntas para você responder, né? Ele vai te direcionar em relação a isso, na verdade, né? Ele é o ChatGPT. Então, de acordo com a resposta do professor, escreva nessa sessão o conteúdo que ele irá ministrar e dê 2 sugestões de temas ou subtemas vinculados que possam ajudar a explicar melhor o conteúdo, permitindo que os alunos se aprofundem ou compreendem melhor o conteúdo principal da aula. E aqui eu posso fazer modificações. Eu coloquei 2 sugestões, mas eu posso colocar nenhuma, eu posso colocar 3, 4, 10. Posso modificar o quanto eu quiser. A terceira sessão, duração da experiência de aprendizagem, que é a duração da aula. Então, baseado na resposta do professor, escreva a quantidade de aulas, o tempo total e se as aulas são em sequência, como se fosse uma só, ou como se fossem separadas. Certo? Vamos para a próxima sessão. A próxima sessão é a sessão objetivo de aprendizagem. Então, aqui no objetivo de aprendizagem, o objetivo geral e específico de aprendizagem deverão ser baseados nas informações do conteúdo da aula, subtemas e na duração da experiência de aprendizagem ou na duração da aula que o professor fornecer. Eu vou abrindo aos poucos aqui, tá? Para o objetivo geral de aprendizagem, usar a forma: ao final desta aula ou desta sequência de aulas, os alunos serão capazes de... E então use verbos de ação da taxonomia de Bloom. Use a taxonomia também para fornecer os objetivos específicos. Então, todas essas orientações eu estou dando ao ChatGPT. Não é para você escrever isso. O ChatGPT irá fornecer para nós, certo? E logo aqui embaixo, para ser mais específico, para ficar claro para IA, ou para o ChatGPT, eu dou um exemplo. Então, eu coloco aqui, ó, exemplo do objetivo geral. Ao final desta sequência de aulas, os alunos serão capazes de interpretar e analisar textos narrativos, identificando os elementos principais e compreendendo o desenvolvimento dos personagens. E os objetivos específicos: identificar, descrever, analisar, aqui, e depois criar. Então, são exemplos para dar um melhor direcionamento para o chat GPT. Quinta sessão, competências e habilidades socioemocionais. Então, escreva quais as competências e habilidades socioemocionais os aprendidos irão desenvolver ou aprimorar, baseando-se nos objetivos de aprendizagem geral e específicos e nas metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem. Outra orientação para ele. E aqui eu dou um exemplo, né, para ficar claro essas competências socioemocionais. Então, pensamento crítico, o que significa? Analisar e interpretar textos narrativos. A criatividade, que é criar narrativas baseadas nos elementos aprendidos. A sexta sessão refere-se ao início e o final da aula. Eu explico muito bem isso lá na formação de professores, né, e eu chamo de check-in e check-out, para a gente já não chegar de supetão já com um conteúdo lá para o aluno, ou no final da aula a gente falar tchau, até a semana que vem ou até a próxima aula, mas a gente sempre começar a aula com um check-in. E o que é esse check-in? É uma pergunta que gera curiosidade dos alunos, que já chama a atenção deles, né? Então ele está se conectando com a aula, saindo de uma aula, iniciando o dia, iniciando a noite. Então já não começa com o conteúdo em si, mas uma pergunta que gera curiosidade. Então, ela pode estar relacionada ao tema ou não. Aqui eu coloquei a instrução para que esteja relacionada com o tema. E no final da aula, fazer o check-out. Isto é, uma pergunta para que os alunos entendam o que eles aprenderam e também para que o professor entenda se existem lacunas no aprendizado. E aí eu coloquei aqui para adicionar o tempo para a realização do check-in e o check-out. Normalmente é por volta de 10 minutos cada um. E aí eu dei o exemplo aqui para ele. Então, check-in,
O que você acha que faz uma história ser interessante? E o check-out. O que você aprendeu sobre os elementos principais de uma história? Aqui na seção 7. Na seção 7 se refere às metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem. Então, de acordo com o perfil dos alunos, os objetivos de aprendizagem planejados e as formas de avaliação, planeje qual metodologia ou estratégia de ensino e aprendizagem o professor deverá usar. Faça isso baseando-se em metodologias e estratégias ativas. E mais específica ainda, proponha metodologias ativas como aprendizagem baseada em problemas, por projetos, por investigação, aprendizagem em pares, estudo de caso, pensamento visível, design thinking, rotação por estações, jigsaw, entre outras. Proponha metodologias que melhor se adaptem ao perfil dos alunos para que eles atinjam os objetivos da aula planejados ou das aulas. Eu ainda dei outro direcionamento. Explique como colocar em prática as metodologias ou estratégias selecionadas, porque às vezes ele sugere uma, né, que a gente nunca usou, nem sabe como é, e às vezes a gente acha difícil, mas é uma coisa fácil, uma metodologia fácil, mas a gente acha difícil porque nunca usou. Então, por isso que eu dei um direcionamento para ele. Explique como colocar em prática as metodologias ou as estratégias selecionadas, pois você é, e aí eu reforço isso para ele, você é o designer de experiência de aprendizagem e o arquiteto das atividades de ensino e aprendizagem inclusivas e foi criado para desenhar a melhor e a mais eficiente experiência de aprendizagem, que é a aula. E aqui, então, vamos para a seção 8. A seção 8 são as atividades. Escreva quais atividades e exercícios que melhor se adaptem a esse cenário e que permitem que os alunos atinjam os objetivos de aprendizagem das aulas. Ao propor as atividades e exercícios, considere criar uma narrativa envolvente conectada com o perfil e a realidade dos alunos, para isso seja o mais específico possível. E aí eu dei mais algumas orientações. E ainda inclua nessa sessão um exemplo ou uma metáfora para cada atividade, para que o professor possa usar com os seus alunos e que possam ter a melhor compreensão possível. Inclua também o tempo para o desenvolvimento de cada atividade. E aqui, então, eu dou exemplos dessa parte de atividades. Então, ler uma história de aventura juntos e discutir os elementos principais. Né? E aí algumas perguntas guias que ele pode dar, e aí eu coloquei o tempo. Outro exemplo, escrever uma breve narrativa, utilizando elementos principais e o tempo para isso. Os exemplos para ficar claro na hora dele gerar esse planejamento. A seção 9, que é a última seção, mas não é o final do comando ou do prompt, é a seção avaliação do aprendizado. Então, para avaliação do aprendizado, considere usar uma avaliação formativa ou contínua em que os alunos são avaliados durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Use aqui, foi uma escolha, use para os critérios de avaliação por rúbricas que estejam vinculados aos objetivos de aprendizagem planejados. Então, eu coloquei aqui, elenque 3 critérios de avaliação por rúbricas no total e pontuações de 0 a 2 pontos. E dê uma breve explicação para cada critério. Se eu trabalho por rúbricas ou se eu quero trabalhar por avaliação por rúbricas, então isso aqui é excelente. Ou eu posso adaptar, ou você pode adaptar ao seu contexto, né? Então, ao final da aula, em vez de ter essa avaliação por rubricas ou rúbricas, né? Você dá um teste, fazer algumas perguntas, e você não precisa tirar isso da sua cabeça. Olha que legal, você pode dar essa instrução para o ChatGPT fazer por você. E aqui eu dou mais algumas orientações para ele. Os critérios devem englobar tanto a compreensão de conceitos teóricos quanto a aplicação prática e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Eles garantem que os alunos não apenas aprendem a teoria, mas também desenvolvam competências críticas para o aprendizado contínuo e a vida em sociedade. Então, aí eu vou dar um exemplo para que você veja, para ficar mais claro também o que ele forneceu. Então, eu já tinha pedido para ele, ele forneceu aqui, ó. Como é uma aula, né, um exemplo de uma aula de compreensão de leitura, né, então ele colocou aqui profundidade da análise de personagens. Então, o critério é a análise de motivações e características dos personagens, incluindo comparações entre eles.
E aqui ele dá as pontuações. Então, 2 pontos é se o aluno fez uma análise detalhada e fundamentada das motivações. 1 ponto é se o aluno fez uma análise superficial, faltando ou com poucos detalhes. E nenhum ponto e o aluno não apresentou uma análise significativa. E agora, para terminar o prompt, mas não menos importante, para terminar tem essa instrução, essas últimas instruções aqui. Então eu coloquei, a primeira mensagem deve ser apenas uma saudação informal e muito amigável como designer inclusivo. Você é o designer de experiências de aprendizagem, reforço isso, e o arquiteto das atividades de ensino e aprendizagem inclusivas. E aqui, por último, seguindo das perguntas e das instruções e da instrução. Professor, não precisa responder as perguntas, uma, você poderá fazer um resumo. O importante é que tenha a descrição da turma, o conteúdo e a quantidade das atividades, ou seja, o professor, ao pedir fazer essas instruções, basta ele copiar, que eu vou fazer já para você, copiar e colar lá no ChatGPT, que ele vai fazer essas perguntas para você responder. Baseado nessas perguntas aqui, você responde as perguntas, não precisa ser uma a uma, como ele disse aqui, como está escrito, mas um resumo que englobe as respostas, e aí automaticamente aperta o Enter e ele vai gerar para você. Então vamos colocar lá no ChatGPT? Vamos lá para a gente testar então? Lá, eu já estou aqui no ChatGPT, eu estou usando a versão gratuita, que é a 3.5 atualmente. Eu não vou ensinar como fazer o login aqui, mas você tem que estar logado, como eu estou logado aqui, é muito simples. E aqui, o visual do ChatGPT, ele é muito clean, né? Ele é muito intuitivo, muito fácil de se mexer aqui, que é justamente esse o objetivo, né? Então, aqui eu abri um chat, uma conversa nova, tá? Aqui do lado esquerdo, onde está minha foto, você consegue ver que tem várias outras conversas eu já estabeleci com o ChatGPT. E aqui basta copiar o comando, todo aquele prompt. Então, copiei e colei todo ele aqui. Então, desde essa primeira frase, antes de iniciar o trabalho, esqueça todas as conversas anteriores, até a última frase, atenção, não responda nada antes de obter as informações solicitadas. Ok, e vou colocar aqui, um Enter. E aí ele vai começar. Olá, eu sou o designer inclusivo, designer de experiências de aprendizagem, eu subi aqui para a gente ler, e arquiteto das atividades de ensino e aprendizagem inclusivas. E aí ele escreveu justamente o que está lá, que eu coloquei entre aspas, que você não precisa responder todas as perguntas, mas sim apenas fazer um resumo com as respostas, né? Mas ele pergunta o que tem que ter, o perfil dos alunos, então você descrever o perfil dos alunos, então que tenha a idade e a série, que tenha as dificuldades e as necessidades específicas dos alunos, que tenha as potencialidades desses alunos, e se tem algum aluno com deficiência, transtorno ou diagnóstico que você queira colocar aqui. E aí você vai colocar também o conteúdo da aula e a quantidade de aulas e o tempo total. Tá? Então, eu vou colocar um exemplo aqui respondendo a essa solicitação, só para você ver ele gerando, então, o planejamento. Aí ele colocou, aguarde suas respostas para começar o planejamento. Então, olha aqui, eu já coloquei um exemplo aqui para que ele possa gerar o planejamento de aulas. Então, coloquei, são alunos de 15 a 16 anos, do primeiro ano do ensino médio, com muita energia que dispersam com facilidade, gostam de interagir e não têm acesso à tecnologia em sala de aula. Perdem o interesse se não puderem participar da aula ou se o conteúdo não fizer sentido para a realidade deles. São alunos que ainda não possuem total autonomia e precisam de instruções claras e breves para realizar as atividades. E aí eu coloquei o conteúdo da aula, vou colocar ainda mais específico, vou escrever o conteúdo da aula, que são ligações metálicas, e a quantidade de aulas são 2 aulas em sequência, totalizando 100 minutos. Esse é um resumo que engloba todas essas questões aqui que ele colocou. E aí eu vou dar o Enter, e aí ele vai começar a gerar o planejamento.
Então, lembra das sessões? São 9 sessões. Então, aqui ele vai gerando. A sessão 1 é o perfil dos alunos, que é o que eu descrevi. A sessão 2 é o conteúdo. E aí ele vai colocar alguns temas aqui vinculados. Eu posso aceitar como não. Sessão 3, a duração. E aqui os objetivos de aprendizagem. Então, ele vai me fornecer esses objetivos de aprendizagem geral ou específicos. As competências socioemocionais, pensamento crítico, colaboração e comunicação. No início e no final da aula, então ele coloca aqui perguntas para o check-in e check-out. Na seção 7, olha lá, metodologias de ensino e aprendizagem. Então ele coloca aqui, ele sugere a aprendizagem baseada em problemas. Então ele coloca uma explicação dessa metodologia. Como que eu posso desenvolver isso? Explicação conceitual após a exploração inicial, e aí ele vai dando. Né? As atividades práticas propõem que os grupos criem um cartaz que explique as ligações metálicas e suas propriedades, por exemplo. Aí na seção 8 são as atividades. Então aqui ele explica quais são as atividades e dá os tempos também. E na última sessão, que é a sessão avaliação, lembra que eu estou trabalhando por avaliação por rúbricas, mas pode ser com questões também. Aí ele me deu 3 critérios e aí as pontuações para cada critério. Esse exemplo e outros exemplos eu quero mostrar para você em outro vídeo aqui no canal. Como eu falei, eu vou fazer uma série de vídeos aqui para a gente explorar um pouco mais as IAs, para a gente trazer um pouco, né, para a nossa sala de aula, para nossas práticas pedagógicas, porque podem ajudar muito, poupar tempo e energia nossa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, então, prof, curte esse vídeo aí, compartilhe com mais professores, ó, prompt de mão beijada para você. Acesse lá a descrição do vídeo para você copiar e fazer os testes aí, tá bom? Não esquece de compartilhar. Até o próximo vídeo.